Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje mais uma palavra e oração, né? E antes de eu começar a ler o texto de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para você se inscrever, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, assista a outros vídeos do meu canal e se você puder indicar o meu canal para outras pessoas, eu te agradeço muito, amém? Já inicia aí curtindo, né, esse vídeo, deixe um comentário também, um pedido de oração, né? Hoje o nosso tema é palavra e oração, por isso normalmente eu leio um texto mais longo e nós oramos no final. Então hoje nós vamos ler aqui um texto que está em Mateus no capítulo 6, dos versículos 5 até o 8. Hoje é uma leitura bem curtinha, né? Mas muito objetiva, que fala sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre oração. E diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, a continuação aqui, Jesus ensina a orar, né? Ele recita, ele mostra, né, para os discípulos a oração do Pai Nosso, né? Uma das orações mais conhecidas que existe no mundo. Acho que até ateus conhecem a oração do Pai Nosso, né? Porque muitas vezes até jogadores de futebol, né, falam lá, Pai Nosso que está no céu, antes de começar uma partida, né? Atletas gostam muito de orar isso. Então, hoje eu quero falar com você sobre oração. Não a oração, essa oração somente que diz aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu Pai que está em secreto, né? Eu quero falar para você sobre um nível de oração que é um nível de confiança em Deus, confiança na palavra de Deus. Como eu sempre recomendo, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Por que eu sempre falo para você ler a Bíblia? Porque quando nós conhecemos a verdade, nós não somos enganados. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos a orar de acordo com a palavra de Deus. Sabe, por causa das minhas muitas experiências, de tantos anos, né, sofrendo em situações, fazendo orações, a oração do desespero, né? Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, que ele fala da choração, que às vezes nós não estamos orando, nós estamos fazendo uma choração, né? Que a gente mais chora do que outra coisa. E não é para chorar? Sim, nós precisamos chorar aos pés do nosso Senhor, buscá-lo em oração. Nós precisamos fazer as nossas súplicas, né, que são aquelas orações rápidas no dia a dia. Senhor, abençoe fulano. Senhor, dá livramento. Senhor, supra as necessidades. Essas são as súplicas que nós podemos fazer várias durante o dia, né? É orar e sem cessar, que nós estamos sempre ali orando. Uma hora a gente louva, uma hora a gente ora, uma hora a gente adora, fala Senhor, como o Senhor é bom, né? Isso é muito importante. Eu tenho muitos esses períodos em que eu paro somente para contemplar, eu digo Senhor, como o Senhor é bom, obrigada pela tua bondade, obrigada pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família, eu vou agradecendo. Então é muito importante esses momentos, mas sabe aquele momento que vem uma situação que às vezes nos pega desprevenido, né? Eu falo no contrapé e a gente fica ali desestruturado, alguém que pede uma oração, né? E você já pensa, meu Deus, já dá aquele gelo no estômago, né? Eu não sei se só comigo que acontece isso, né? Hoje já não acontece mais tanto. Hoje eu tenho aprendido muito com os meus filhos, com as experiências deles com Deus. Eu falo que eles não têm ranços, né? Então eles vêm com uma fé limpa, uma fé tão sincera, um relacionamento tão sincero com Deus, e eu amo vê-los, né, no relacionamento deles com o Pai. E é interessante que eu aprendi esses dias com meu filho sobre quando nós formos orar, sobre sermos intercessores, pessoas que oram de um lugar de paz, que oram lá do alto, né, que não oram no meio da tempestade, mas que sobem, né? Jesus fala para João, sobe para cá, vem aqui para cima, né? E Jesus mostra para João o Apocalipse. Então o Senhor nos chama também, Deus está nos chamando, a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Você que quando sabe de alguma situação, você quando começa a passar por uma luta, uma provação, você entra em desespero, né? Você usa de vãs repetições, como diz aqui. Não é para a gente repetir a oração? Sim, nós podemos repetir a oração, mas nós não podemos usar de vãs repetições. Ficar lá, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, faz. Por isso nós precisamos conhecer a palavra.
e orar de acordo com a palavra e dizer: Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos sara. A tua palavra diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. A tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que abre portas e ninguém fecha. Então é nós conhecermos a palavra e orar de acordo com a palavra de um lugar de paz. Eu gosto muito de um versículo que tem lá em Isaías que diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E o versículo seguinte diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então nós precisamos, o que eu falei que eu estava aprendendo, tenho aprendido com o meu filho, sobre orar de um lugar de paz e de confiança. Não orar de um lugar de medo, de aflição, de ansiedade. Tanto que nós precisamos parar. Aqui quando diz assim, olha, você quando for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Eu creio que esse fechar a porta, nem sempre a gente pode. Às vezes você está passando por um problema, às vezes você está na rua, está no ônibus, está no metrô, você está em algum lugar e você recebe uma notícia ruim. E você não tem como entrar no seu quarto de oração ali, mas você pode entrar dentro de si mesmo, você pode acessar o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós e você pode entrar nesse lugar secreto que é a presença de Deus através do Espírito Santo. O seu lugar de descanso, eu estou aprendendo isso, entrar no nosso lugar de descanso, para orar do lugar de descanso, para orar lá do alto. Nós temos que subir para orar, nós não podemos orar no mesmo nível do problema, da luta, da dor, da aflição. Nós temos que subir acima, estar acima das situações, das adversidades, das lutas, dos problemas, das tempestades. Nós temos que estar acima para nós podermos orar, para nós podermos interceder por outros também. Então, minha palavra hoje, meu querido, minha querida, é sobre isso. Se você tem orado de um lugar de medo, de um lugar de ansiedade, saiba que existe um lugar de paz, onde você pode orar e confiar em Deus. Sabe, é orar e entregar. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é nós entrarmos nesse lugar de paz e de confiança. Sabe, eu enfrento muitas lutas, A minha vida é desafiadora, a minha família vive desafios tremendos. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o nosso Consolador, o nosso Mestre, ele tem me ensinado a ir para esse lugar de paz e orar desse lugar de paz. E orar a palavra de Deus e dizer: Pai, o Senhor disse, não é colocar Deus na parede. Quem somos nós para fazer isso? Mas nós podemos tomar a palavra e dizer: Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor que o Senhor faz, que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode. Então nós precisamos entrar nesse lugar de paz com a ajuda do Espírito Santo para orar ao nosso Deus. Não orar com medo, não orar desesperado, sabe? Porque quando o Espírito Santo está conosco, quando ele está nos conduzindo, quando ele está ali do nosso lado, sabe? Nos enchendo da graça, da presença de Deus, ainda que seja algo muito ruim, ele traz já o conforto, o Espírito Santo traz o consolo para o nosso coração, ainda que seja uma situação muito difícil. E se você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando esse momento difícil, passando por uma crise, muitas pessoas com crise de ansiedade, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com medo, das situações adversas, das situações em volta. São tantas lutas, desemprego, é doença. A própria ansiedade causa ansiedade, A própria depressão causa ansiedade, causa medo, a situação econômica, São muitas coisas, são muitos dilemas, problemas familiares. Mas olha, querido, querida, eu te garanto, se você entrar nesse lugar de paz, que é a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você vai orar de outra forma. A sua oração vai ter uma outra forma de acontecer. Você vai orar ao Pai de um lugar de confiança. Você vai orar ao Pai, como diz lá em Isaías, num lugar de perfeita paz, porque você confia em Deus. Você sabe que Ele é soberano e que o que Ele fizer é perfeito. Amém? Então nós vamos orar agora, meu querido, minha querida. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos. Se não puder, se estiver dirigindo, estiver em algum lugar que não pode, no seu coração, ore junto comigo nesse momento. Amém? Pai, nós queremos dar graças pela Tua palavra, que ela é a verdade, Senhor. Queremos dar graças pelo Espírito Santo,
nosso Consolador, nosso Mestre, que está conosco sempre, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda quando nós não sabemos como orar. A tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda. Senhor, nos ajude, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã que está vivendo um tempo tão difícil, de tanta luta, de tanta dor, de tanta aflição na sua alma, Pai, que às vezes não consegue nem respirar direito, não consegue comer, não consegue dormir. Pai, eu oro nesse momento por uma unção de paz, Senhor. Derrama o teu bálsamo de paz sobre o coração do meu irmão, da minha irmã, para que ele e ela possam descansar, para que ele e ela possam, Senhor, olhar para a tua palavra e crer que o Senhor pode fazer, que o Senhor tem a solução, que o Senhor tem a palavra certa, que o Senhor tem a porta certa, Pai. Abençoe, Senhor, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre eles, Pai, que venha sobre eles a tua paz, o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, inunde os seus corações, Pai, no nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua família, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém?